Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica e estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Conteúdo, cartaz de campanha e regência verbal. Mas antes, lembre-se, houve uma mudança. Se você utiliza o Google Class, não deixe de acessar a atividade obrigatória 1. Através da resposta dela, da resolução dessa atividade, você irá registrar a sua presença na aula. Então, acesse essa atividade e responda. Também, acesse os demais materiais, interaja com o seu professor no mural, acesse os recursos que estão aí disponíveis para você, ok? Aproveite bem cada recurso. Já você, que está realizando as atividades pela televisão, mantenha contato com o seu colégio para retirar as atividades e também devolvê-las, para que você possa exercitar os conteúdos que estão sendo aprendidos nas aulas, certo? E é interessante que todos mantenham suas anotações no caderno, para que tenha uma consulta mais rápida e você possa repensar, refletir, retomar esses conteúdos de uma maneira mais rápida, ok? Vamos aos nossos objetivos de hoje. Eles são ler e compreender cartaz de campanha, analisar a regência de alguns verbos, compreender a relação de subordinação existente entre o termo regente e o regido. Continuamos com a temática de regência verbal. Um verbo exige complementos. Essa é a regência verbal, ok? E utilizaremos os cartazes de campanha para basear esse nosso estudo de regência. Temos aqui um exemplo já do primeiro cartaz. Acompanhe comigo. Pesquisadores encontram na raiz do possível cura para o Alzheimer. As queimadas não destroem só as florestas. Greenpeace. Ok? Nós temos um cartaz aí bem enxuto, uma mensagem bem curta, duas orações, 2 enunciados, certo? E temos já um exercício sobre esse cartaz. Pesquisadores encontram na raiz do possível cura para o Alzheimer. No enunciado principal do anúncio, uma palavra foi suprimida, foi retirada, foi ocultada. Levante hipóteses. O que essa palavra nomeia? Ou qual palavra foi suprimida? Pode responder.
Anotou sua resposta? Levantou aí a sua hipótese? Pensou nessa possibilidade de palavra? Então vamos para a correção. Número 1. A palavra deveria nomear uma planta ou uma árvore. Isso mesmo. Se nós temos ali a palavra raiz, está falando de algo vegetal. Então poderia ser uma planta, poderia ser uma árvore. A palavra que está suprimida, está oculta ali no cartaz. Exercício de número 2, ainda sobre esse mesmo enunciado. Por que essa palavra foi suprimida? Há um motivo, foi intencional do criador desse cartaz a retirada da palavra. Por quê? Pense aí, anote sua resposta. Anotou sua resposta? Justificou, colocou aí por que essa palavra foi retirada do cartaz, não aparece? Então veja comigo a correção. Para representar a impossibilidade de conhecer essa planta ou árvore devido à sua destruição. Isso mesmo. A palavra não aparecer ali, ter um sinal de queimado, foi justamente isso, para mostrar que é impossível saber qual planta é, qual seria o estudo que seria feito nessa planta, certo? Temos ainda uma explicação de quem é esse anunciante, quem está mandando essa mensagem sobre o enunciado que lemos. Quem está enviando essa mensagem é o Greenpeace, é uma entidade ecológica internacional. Veja também, ao lado do logotipo da entidade, lemos a frase: as queimadas não destroem só as florestas. Nós temos aí a presença da palavra só. Isso indica que existem mais coisas que as queimadas destroem. E é isso a nossa pergunta. O que mais as queimadas destroem? Anote, o que mais elas podem destruir?
Anotou as possibilidades que a queimada pode destruir? Então confira a sua resposta com a minha. As queimadas têm o poder de destruir os possíveis estudos e experimentos científicos com a flora. Isso mesmo, além de destruir a própria vegetação, a planta ou a árvore, a queimada destrói o estudo que poderia ser realizado com aquela planta, com aquela árvore, e poderia ser descoberta a cura de alguma doença, algum remédio, certo? Então, o poder da destruição aí vai além da planta, vai aos estudos, às pesquisas. É uma destruição que tem várias consequências, certo? Ainda sobre o enunciado final ali do Greenpeace. Qual é a finalidade principal desse texto? Esse texto tem qual objetivo? Pode anotar. Respondeu a finalidade? Então vamos para a correção. A finalidade é evidenciar os incêndios florestais. Além disso, ressaltar a importância da preservação do meio ambiente. A finalidade é essa. O cartaz dele é bem enxuto justamente por isso. Ele quer dar um destaque sobre os incêndios que acontecem nas florestas e deixa um convite, ressalta a importância da preservação do meio ambiente, ok? Próxima questão, nós vamos entrar na questão gramatical do verbo, da regência. Então preste atenção aí, redobrada nesse exercício. Pesquisadores encontram na raiz do possível cura para o Alzheimer. O verbo encontrar, ligam-se dois termos, um sem preposição e outro com preposição. Então, ao verbo encontrar, estão ligados dois termos. Letra A quer saber quais são esses termos e que função sintática eles desempenham. Então, pode responder quais são os termos que estão ligados ao verbo encontrar e qual é a função sintática de cada um.
Encontrou os dois termos? Também anotou qual é a função sintática de cada um? Então, vamos para a correção. 5. O termo sem preposição é possível cura e sua função é de objeto direto. Já com preposição, na raiz do, e sua função é de adjunto adverbial de lugar, certo? Temos os dois complementos aí do verbo encontrar. Possível cura e na raiz do foi suprimida a palavra. Um adjunto adverbial, o último, e o outro, um objeto direto. Repare nesse exemplo para a gente fazer uma revisão sobre termo regente e o termo regido. Pesquisadores encontram na raiz do possível cura para o Alzheimer. O verbo encontrar, ele exige um complemento para finalizar, para ter uma mensagem integral, total. Se nós retirássemos todo o restante depois do encontrar, ficaria faltando informação nessa mensagem. Pesquisadores encontram. Você ficaria esperando o que eles encontraram, onde eles encontraram, certo? O verbo encontrar exigiu complementos. Os complementos são os termos regidos. É o que nós anotamos na questão anterior. Cura e na raiz do. Os termos regidos que foram solicitados pelo verbo encontrar, que é o termo regente, certo? Essa relação que acontece do verbo encontrar exigir complementos é a regência verbal. Acompanhe comigo o conceito. É a relação que se estabelece entre o verbo, termo regente, e o seu complemento, termo regido, certo? Nada mais é o que nós vimos na prática do exercício. O verbo encontrar exigindo complementos. Lembrando que, quando nós analisamos a regência de um verbo, nós analisamos o seu complemento, essa análise, falar de regência, é também falar de preposições. Analisar a regência de um verbo é analisar também a presença ou não de preposições. Você se lembra das preposições? Aproveite esse slide e vamos retomar as preposições essenciais. São elas: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Temos aí as preposições que são essenciais. Lembrando que elas podem combinar. Por exemplo, a preposição a primeira ali da nossa lista, ela pode combinar com o artigo o. E nós teremos o ao. Ou ainda as preposições podem contrair, quando ocorre uma contração. Por exemplo, tem o de mais o a. O de mais o a forma o da. O de mais o o forma o do. Nós temos uma contração aí, nesse caso, que houve a omissão de um som. Perdemos um som, o som do e, certo? Mas nós temos preposição também. Temos uma contração. E lembrando, o a, preposição, mais com o a artigo, forma a crase. Então, se encontrarmos em um objeto a crase, também teremos preposição nesse objeto. E já que retomamos o conteúdo de preposição, temos um exercício para você retomar exercitando esse conteúdo. Veja comigo o exercício de número 6. Complete com a preposição adequada. Letra A. Nós iremos Portugal. Letra B. Ele não simpatizou? Ela. Letra C. Gostamos músicas calmas. Letra D. Acredito suas melhoras. Em cada espaço é necessário uma preposição e não é qualquer uma. Pense bem, é a adequada. Pode responder.
Encontrou as preposições ali que são adequadas a cada exemplo, a cada frase? Então, corrija comigo. Letra A, nós iremos a Portugal. Letra B, ele não simpatizou com ela. Letra C, gostamos de músicas calmas. Letra D, acredito em suas melhoras. Ok? Temos aqui a resolução do exercício e aproveite e veja detalhadamente comigo alguma situação, por exemplo, na letra A. Nós iremos a Portugal. Esse a, sim, é uma preposição, completamos, está correto. Lembra-se, nesse caso, nós não temos a incidência da crase, nós não temos o acento grave aqui. Por quê? Portugal não admite o artigo a. Lembrando que a crase é a junção, a fusão do a, preposição com o a artigo. Nesse caso, não ocorre, porque Portugal não admite o artigo a. Se nós fizermos a troca, fui a Portugal, voltei de Portugal, ele não exigiu o da Portugal. Então, não ocorreu crase aqui, apenas a preposição essencial, certo? Retomando também, quem simpatiza, simpatiza com alguém, com algo. Quem gosta, gosta de algo, nesse caso, de músicas. E quem acredita, acredita em algo ou acredita em alguém, certo? Preste bem atenção, não esqueça das preposições, elas são importantes para o nosso conteúdo de regência. Porque elas completam, em várias situações, o sentido dos verbos que vamos retomar agora. Revise comigo a questão da transitividade verbal, lembrando que temos verbos que precisam de complementos e verbos que não precisam de complementos. Veja só. Verbo intransitivo, não pede complemento, ele já tem a sua mensagem completa. Ele pode vir com uma circunstância, com um adjunto adverbial? Pode. Pode vir com uma característica? Pode também. Ele não exige isso, ele não exige um complemento, pode vir. Já o verbo transitivo, ele pede um complemento, certo? Nós temos 3 tipos de verbos que são transitivos. O primeiro deles, o verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto. O que é um objeto direto mesmo? Um complemento sem preposição, certo? O objeto direto, que completa o verbo transitivo direto, não terá preposição. Diferente do próximo, que é o verbo transitivo indireto. Ele é indireto justamente porque ele pede um objeto indireto. O seu complemento, sim, tem uma preposição. E o terceiro verbo transitivo é o verbo transitivo direto e indireto, que nada mais é que a somatória dos anteriores. Ele pede um objeto direto e um objeto indireto simultaneamente. Nós temos ali 2 objetos completando esse verbo, certo? Conteúdo das aulas anteriores. Com base nisso, temos um exercício para você fazer a classificação de cada verbo. Você deve classificar aí cada verbo que está nesse exercício. Então, veja comigo a leitura do exercício e já vá pensando em como você vai classificar cada verbo que aparece. Exercício 7. Classifique os verbos e os complementos verbais das orações abaixo. Letra A. Gostamos de filmes emocionantes. Letra B. Agradeço aos amigos a presença. Letra C. Cheguei ontem. Letra D. Quero meu presente. Pode responder.
Fez sua resposta, classificou os verbos, identificou também os objetos? Então vamos para a correção. 7, letra A. Gostamos é verbo transitivo indireto. E o seu objeto indireto é de filmes emocionantes. Nós temos a preposição de, certo? Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Letra B. Agradeço, verbo transitivo direto e indireto. Ele pede dois objetos. Primeiro objeto, objeto indireto, aos amigos. Um objeto com preposição. A presença, certo? Objeto direto. Letra C. Cheguei. Verbo intransitivo, não pede complemento. Nós temos aqui um adjunto adverbial. É o ontem, um adjunto adverbial de tempo. O cheguei não exigiu complemento, mas apareceu. Letra D. Quero, verbo transitivo direto, exigiu o objeto direto meu presente, certo? Então temos aí a classificação de cada verbo e também a classificação de cada objeto. Geralmente, nós vamos agora analisar um outro cartaz e geralmente no mês de fevereiro de cada ano, organizações de todo mundo ligadas aos direitos humanos, à internet, à educação, entre outras, promovem eventos para comemorar o Dia Mundial da Internet Segura, certo? Nesse dia são feitas várias ações no mundo por diversas instituições e organizações, de modo a ter iniciativas, ressaltar a importância de a internet ser segura. São várias medidas que são tomadas. Nós vamos analisar um cartaz que trata desse assunto. Nosso texto 2. Veja o cartaz de campanha de 2017 relativa à comemoração daquele ano. Dia da Internet Segura, 2017, seja um agente de mudança para uma internet mais positiva. Terça, 7 de fevereiro, MPF, Ministério Público Federal, apoia essa ideia, certo? Também um cartaz bem objetivo, bem enxuto, bem curto, sobre o Dia da Internet Segura, convidando as pessoas a fazer algo. É sobre isso que vem a nossa próxima pergunta, o nosso próximo exercício. Exercício de número 8. Nesse cartaz, há um apelo direto ao leitor, relacionado ao uso da internet. Que apelo é esse? Identifique o apelo no cartaz e anote no seu caderno.
Identificou o pedido que está presente nesse cartaz? Veja se a sua resposta está correta. Número 8. O apelo para que ele seja um agente de mudança para uma internet mais positiva, certo? Esse é o apelo presente no cartaz. Ele pede para que o leitor seja um agente de mudança. Ajude a tornar a internet mais segura, mais positiva. Esse é o apelo. Ainda sobre esse cartaz, gostaria de saber sua opinião, certo? De que modo uma pessoa pode desempenhar o papel de agente de mudança para uma internet mais positiva? Então pense, o que a pessoa pode fazer? O que você pode fazer para tornar a internet mais segura, mais positiva, atendendo esse pedido, esse apelo que o cartaz está fazendo? O que pode ser feito? Anote aí suas respostas. Anotou aí a resposta sua? Pensou sobre o que você pode fazer, o que as pessoas podem fazer para tornar a internet mais segura, mais positiva? Então, se você anotou as suas ideias e estão parecidas, ok, pensamos um pouco semelhante. Mas, se você anotou as suas ideias e tem uma diferente da minha, mas também é possível, ela também torna a internet positiva, também torna a internet segura, mantenha a sua resposta. Afinal, a pergunta quer saber a sua opinião, o que pode ser feito, certo? Então, mantenha a sua resposta. Veja aqui algumas sugestões. Não divulgar informações pessoais, tratar as pessoas que estão online com respeito, não manter nenhum contato com pessoas desconhecidas, não acessar sites, arquivos e mensagens desconhecidos,
certo? Essas são boas medidas, certo? Garanto que você deve ter anotado algumas parecidas. São medidas que nós devemos tomar. Assim como no dia a dia, pessoalmente, nós não mantemos contato com pessoas estranhas, desconhecidas, porque não sabemos quem são, na internet é a mesma coisa. Devemos tomar certos cuidados, prevenções, porque não sabemos quem está do outro lado se comunicando com a gente. E mais uma coisa, sempre participe, compartilhe com seus pais o que você está acessando, o que você está vendo na internet, certo? Não há nada de errado nisso. É necessário que eles saibam, porque eles são responsáveis sobre a sua vida, sobre você. E às vezes alguma coisa que para você é normal, seu pai, sua mãe, seu responsável, consegue ver que aquilo já não é tão legal, que alguém mal intencionado está se comunicando com você. Então tome certos cuidados, ok? Exercício de número 10. Como se dá a regência verbal na frase MPF apoia essa ideia? Faça essa explicação, como acontece essa regência na frase. Anotou, reparou aí como que é feita a regência na frase? Então vamos para a correção. MPF apoia essa ideia. A frase compõe-se do verbo apoiar, transitivo direto, cujo complemento é objeto direto. Essa é a ideia que nós temos aqui. MPF apoia, quem apoia, apoia algo ou alguém, nesse caso apoia essa ideia. Um objeto direto, um verbo transitivo direto, certo? Chegamos no momento do nosso quiz, certo? O quiz nós vamos fazer juntos. Leia comigo, já vá pensando na resposta de cada alternativa. Observe a regência verbal e assinale a opção inadequada. Repare, é inadequada. Letra A mulher agradava o filho. Letra B, o desempenho do time agradou o técnico. Lembra-se, na aula passada nós vimos, o agradar, ele pode ter sentidos diferentes dependendo da sua regência. O agradar, no sentido de satisfazer, ele exige uma preposição. Já no sentido de fazer carinho,
não tem essa exigência, ele pede um objeto direto. Vamos ver a resposta correta. Letra B, o desempenho do time agradou o técnico, certo? Essa é a resposta a ser marcada. Exige aqui uma preposição. O desempenho do time agradou o técnico, certo? No sentido de satisfazer objeto indireto, era necessário que tivéssemos um ao técnico, certo? Então, objeto indireto deveria ser ali na letra B. Por isso que ela está inadequada. Exige uma preposição, o agradar, no sentido de satisfazer. Mais um quiz. Veja comigo aí. Observe a regência verbal e assinale a opção inadequada. Letra A. Os jovens aspiram o sucesso profissional. Letra B. Ele aspirou os bons ares da fazenda. Lembrando, o aspirar pode ter o sentido de respirar, cheirar, e também no sentido de desejar, pretender. Qual será que está inadequada? Vamos conferir? A letra A está inadequada. Os jovens aspiram o sucesso profissional. O aspirar, quando ele tem essa ideia de desejar, de almejar, ele exige uma preposição. E nós não temos essa preposição aqui, certo? Ele exige um objeto indireto. Faltou a preposição a, ao sucesso, ok? Estamos chegando ao fim da nossa aula. Acompanhem comigo o resumo dos conteúdos que vimos hoje. Regência verbal é a relação entre os verbos e seus complementos. O verbo significativo é o termo regente. Os complementos, objeto, são os termos regidos. Alguns verbos podem mudar de sentido dependendo de sua regência. É o que abordamos nessa aula, certo? A regência verbal, a exigência de complementos, de objetos e também o significado, dependendo da regência, se modificará. Chegamos ao fim da nossa aula. Desejo a você dias melhores e bons estudos.